Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Pode Tudo. Meu nome é José Alessandro Neves, mais conhecido como Alessandro Moreno. Entrei na vida religiosa aos meus 17 anos de idade. Passei por diversos segmentos da fé na minha tenra maturidade e imaturidade, procurando respostas que eu não pude encontrar. Motivos que me levaram a estar do dito popular de galho em galho, procurando a religião verdadeira, o livro sagrado verdadeiro, ou até mesmo o Deus verdadeiro. De pastor a ateu, Deus nunca me respondeu, seja ele qual for. Há muito eu gostaria de fazer um vídeo como este, talvez não sei quantos views ele irá alcançar, mas o importante é que ele alcance uma mente em evolução. Quem sabe a tudo. Para você compreender que eu não me tornei ateu por revolta, por ódio ou por qualquer outro motivo de indignação contra a religião. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino para receber notificações. Seja membro do canal para ter acesso a vários conteúdos que possam contribuir para o teu desenvolvimento cognitivo. Se você acredita que o meu conteúdo é uma chave para ajudar pessoas a saírem do cativeiro, da ignorância e, sobretudo, religioso, envie a sua contribuição, porque isso é parte do meu trabalho e da minha formação acadêmica. Primeiro, a verdade é que eu nasci para crer e fui moldado para servir. Vim de um lar estritamente religioso, dividido em dois núcleos distintos. De um lado, uma senhora, mãe de 7 filhos, que acreditava que sua vida mudaria frequentando igrejas evangélicas. Minha senhora mãe, Maria José. Muito honesta, a sua fé reunia os 7 filhos para ensiná-los a temer a Deus. Do outro, a minha avó Jandira, ainda viva, que era mãe de santo e hoje evangélica. Dois mundos distintos, mas uma coisa em comum. A religião deveria ser a base, de fato, da minha existência. Eu nasci, na verdade, no lar onde a fé era mais forte que o pão. O meu pai me largou com 2 anos de idade, nunca me preocupei em conhecê-lo, também não sei que religião ele decidiu. Minha mãe era minha referência paterna, uma mulher fervorosa que dizia que o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Minha mãe orava por cada passo que eu dava, como se o mundo fosse um campo minado espiritual. Eu cresci com a Bíblia na mão e o inferno no horizonte. Quando minha mãe, sendo espancada pelo primeiro padrasto que eu tive, ao ponto de, sem lei Maria da Penha, ela ter que dormir na casa de vizinhos. E dizendo sempre, Deus irá transformá-lo, irá salvá-lo. Eu ainda o verei com a Bíblia na igreja. E não aconteceu. Não como uma metáfora, mas como, de fato, algo que constantemente eu, com meus tenros anos de idade, presenciava. Aos 17 anos eu me batizei na Igreja Assembleia de Deus e Bruno Lessini, na rua Regina Ribeiro, número 149, ali no bairro Palhada, Nova Iguaçu. Fui de obreiro a diácono, a presbítero, a evangelista, a chegar pastor. Passei por alguns segmentos da fé, dos quais não preciso tratar aqui. Aos 26 anos, eu já liderava algumas igrejas, com mais de 50, 70, até 200 membros. Pregava com muita paixão, eu chorava no púlpito, eu clamava por milagres. Esperava, e de verdade, que Deus fizesse algo, qualquer coisa. Mas Deus nunca fez. Ele nunca apareceu. A fé que não curava, os milagres que nunca vinham. Quantas vezes eu ajoelhei ao lado do leito
que um moribundo. Quantas vezes ungi cabeças com óleos, impus mãos sobre pessoas, jejuei por dias acreditando, o Senhor operará um milagre. Mas o milagre não aconteceu. Eu me perguntava se era falta de fé. Como pode um homem que se dedicava tanto, um jovem que acreditava tanto piamente naquilo que a Bíblia dizia, que tinha abandonado todos os seus interesses, vontades e prazeres para servir exclusivamente a Deus? Pensava que seria um Daniel, mas na verdade eu era apenas um José. Eu posso dizer, mortes e frustrações, o silêncio era a única resposta que vinha das minhas orações. Quantas vezes eu via promessas de que Deus, ele responderia no tempo certo, mas o tempo certo nunca vinha. Mas o tempo certo nunca chegava. Alguns disseram para mim, é falta de fé. Mas como podia ser falta de fé se eu, na verdade, dava tudo de mim? Eu nunca vi milagres, eu só via manipulações de palavras no púlpito. Nunca vi curas, nunca vi livramentos, apenas narrativas e mais narrativas. Então, a crise, Deus ou delírio? O início da queda foi silencioso. Um questionamento aqui, outro ali, uma dúvida ali, interpelações aos pastores que tentavam justificar a qualquer custo que Deus era soberano, tudo era no tempo certo, e se algo de ruim acontecesse, era a sua vontade permissiva. Porque Deus precisa de adoração constante, se é perfeito. Por que castigar eternamente por erros temporários? Por que milhões de crianças morrem sem nunca ouvir o nome de Jesus e algumas ainda sofrem pela permissão de Jesus? Porque o mundo real parece ignorar completamente qualquer ação divina. Mas eram perguntas verdadeiras, eram perguntas honestas. Sim, a minha mente estava conturbada, mas também em busca de uma libertação. Perguntas rebeldes, não eram clamores desonestos, eram apenas perguntas que queriam respostas verdadeiras e honestas. Como de abandonar um Deus inexistente? Um temor ainda me incomodava. Eu acreditava que poderia ser castigado ao negar este Deus. Sair da fé não foi libertação imediata. Foi como sair de uma prisão que eu mesmo ajudei a construir. Principalmente depois de ter tido 3 filhos e ensinado-os sobre a Bíblia. Porque, junto com Deus, deixei para trás amigos, ministério, família e até mesmo uma história. Abandonei alguns luxos como pastor, vivendo às custas da fé dos outros, vivendo pessoas sendo exploradas em nome de Jesus. A única coisa que importava para os que comigo pastoreavam eram as necessidades dos outros. Eu continuei, porque nunca mais eu decidi fingir ouvir o que eu nunca ouvi, a voz de Deus. A razão como libertação. Foi na ciência que encontrei a solidez. Na filosofia encontrei mais honestidade do que em 1000 sermões. A psicologia, lendo Freud, Lacan, Michel Foucault, entre outros homens, entendi os mecanismos do medo, da crença, da obediência cega. Na história, vi como religiões são sistemas humanos adaptados para controle das mentes. Não precisava mais de respostas prontas. Podia viver com perguntas abertas e com a liberdade de pensar por mim mesmo. Hoje eu não acredito, mas vivo plenamente. Continuo sendo ameaçado por líderes religiosos de que é melhor viver com uma falsa esperança do que sem esperança alguma. Hoje sou ateu, não por mágoa, não por revolta, mas por lucidez. Deus não morreu. A verdade é que não se pode falar de morte de quem não existe.